Bom, bem-vindas ao nosso canal, Michele Paloma, ao Falando de Bias. Hoje as nossas convidadas para estar falando um pouquinho sobre o Setembro Verde de Acessibilidade e Inclusão de PCDs. Para a gente começar, queria me apresentar, eu sou Mona Elisa, tem a Sara, minha amiga aqui do Prazer, eu sou canal, Sara. do Falando de Bias. E eu queria que Michele Paloma também se apresentasse um pouquinho para o pessoal conhecer. Se quiser falar nome, o que que faz, onde trabalha, fica à vontade. Então, meu nome é Paloma, né? Eu trabalho numa multinacional, tem 9 anos, eu trabalho na área de benefícios, sou mãe, eu sou empreendedora, tento estar em várias funções. O meu nome é Michele, eu trabalho também numa multinacional há 11 anos e, assim, para mim, gosto de trabalhar no que eu trabalho, no que eu faço no momento. A minha parte sempre foi mais ligada a questões de humanas, né? E por isso eu me formei há pouco tempo na área de RH. E o meu objetivo é, dentro dessa empresa que eu trabalho, ir um dia para a área de RH e trabalhar com pessoas, né? Que é onde eu me sinto mais confortável, que eu gosto, é uma parte que me interessa bastante. E não sou empreendedora, não faço nada igual a Paloma, mas, assim, gosto muito da área de lidar com pessoas, né? Sempre foi o que eu mais gostei, assim, trabalhei em outros lugares, em outras empresas, em outras funções, mas hoje em dia eu tô muito satisfeita onde eu tô. E é isso. Ótimo. Então, assim, para quem não conhece vocês, as duas trabalham em multinacionais. As duas trabalham no mesmo lugar? Se quiser, pode falar o Sim, nome de onde vocês trabalham, não tem a gente problema. trabalha na Orange, uma empresa Então, de telecomunicações, e assim, eu trabalho na área de RH, também lidando com pessoas. eu trabalho na área de treinamento de idiomas, né? Eu auxilio hoje em dia as professoras que lá a gente tem treinamento de idiomas, tanto de inglês e de espanhol. E atualmente eu trabalho mais focada nessa questão de treinamentos. Beleza. E assim, a Michelle falou que ela já trabalhou em outro lugar antes, né, Michelle? Paloma já teve Sim. uma outra oportunidade de emprego fora Orange para comparar, para ter. Não, Não, só na Orange. não, só na Orange. E então conta pra gente, Michele, como é que é, assim, não comparando as empresas, mas teve alguma dificuldade Uhum. onde você trabalhava antes, onde você trabalha agora? Então, assim, tem muita diferença, tá? Dessa questão da gente ser deficiente, né, de ser PCD, a gente vê muitas coisas, assim, acontecendo na vida da gente, e a gente vai vendo onde é bom, onde não é, né? Eu comecei trabalhando numa clínica dentária, né, de clínica de dentista, onde eu era recepcionista, mas até então eu não era como PCD, né? Foi Desculpa o te primeiro cortar. emprego. Qual que é o Uhum. seu tipo de deficiência, para quem não Ah, sim. conhece? Então, eu tive quando eu nasci, eu era gêmea e na hora que eu fui nascer, deu uma complicação no parto, né? Aí o meu gêmeo faleceu e eu tive uma parada respiratória, né? Onde me causou uma sequela do lado esquerdo do cérebro. E aí a minha deficiência é dada como hemiplegia. Aí tanto o membro, né, braço e perna, mas a mão que dá para perceber mais assim, mas desde então eu faço fisioterapia, então hoje em dia para mim é normal, mas eu tenho uma certa dificuldade mais no braço, né? Na perna nem tanto. E aí com isso, eu no primeiro emprego foi mesmo para aprender, né? Para começar a fazer alguma coisa, né? Para começar a ter esse contato com laboral, né, de trabalho. E depois disso trabalhei em escritório de contabilidade e tive uma oportunidade há 14 anos atrás de trabalhar numa multinacional também.
E ali eu fiz um curso durante um ano, se eu não me engano, e para aprender a função, para a gente poder trabalhar nessa empresa. O que aconteceu é que desde que começou, eu já não considerei uma coisa assim boa. Assim, no momento era uma oportunidade, mas eu não tinha carteira assinada. A partir do momento que eu fiz o curso durante um ano, não tinha nada assim. Eu fiz o curso para a empresa. Depois que eu entrei nessa empresa, eu comecei a receber, a trabalhar, a receber o salário, os benefícios, só que eu não tive uma boa recepção lá dentro, eu achei que, assim, não foi muito legal a maneira, não tanto comigo, assim, porque era uma área que eu também não, foi mais como oportunidade, mas eu vi algumas coisas ali que eu não achei que fosse, que deveriam ter sido feitas pelo fato da gente, do PCD ter. Assim, a gente não tem que ser diferente dos outros, não é isso que eu digo, mas tem algumas limitações que a gente tem que saber ver e ajudar, né? Então eu não vi isso lá dentro, tanto é que eu não fiquei muito tempo nessa empresa e logo saí, sabe? E assim, depois eu passei por outras empresas até chegar na Orange, né? Que é onde eu estou atualmente. Ela está em Petrópolis há 12 anos, vai fazer 12 anos, e eu estou há 11 anos trabalhando na Orange. E lá eu me sinto muito bem, muita diferença a maneira que as pessoas tratam você e de te ajudar e de ver que você está ali, você está trabalhando e está fazendo o teu melhor. Então, eu acho que tem que ser assim. Então, foi basicamente isso, assim, minha experiência. Beleza. E você, Paloma, como não teve experiência antes, se quiser, como que é a sua experiência na atual empresa que você trabalha? Então, eu não tenho essa experiência toda da Michelle, né? Mas é aquele negócio, quando a gente encontra um lugar que a gente é acolhido, que a gente é tratado de igual para igual, acho que assim, a gente se acha, né? Acho que assim, espero continuar lá e continuar minha vida inteira lá, se for possível, né? Lógico, não depende só de mim e tal. Mas é bem isso que a Michelle falou, lá é questão de família, né? De ser acolhido, né? De ser tratado com diferença, apesar de a gente precisar, né, de algumas acessibilidade, né? Essas questões assim, a gente é tratado de igual para igual. Você tem a sua função e você tem que exercer da melhor forma possível para ajudar a empresa e a empresa ajudar a gente. Acho que é uma mão de via dupla, né? Um ajuda o Qual que é a outro. sua limitação, Paloma? Então, eu tenho uma doença chamada artrite reumatoide juvenil. Juvenil porque quando eu fiquei doente, né? Eu tinha 9 anos de idade, então até os 9 anos eu era tida como normal. E aí depois eu descobri essa doença. As pessoas tratam como um reumatismo, né? Porque artrite e tudo mais. E a artrite reumatoide, ela se aloja em todas as articulações, né, do corpo. E no meu caso, por ter sido descoberto bem tardiamente, né, porque assim, até um ano, você consegue tratar a doença sem que ela te deixe com deformidades e com limitações. Só que no meu caso, não. Naquela época, isso tem algum tempo. Vai fazer conta. Aí naquela época, assim, não tinha muita divulgação, né? Era mais aquela coisa assim, é reumatismo, vamos tratar com remedinho caseiro, com remedinho da vovó, aquela coisa mais assim, né? E aí a gente só descobriu, de fato, depois de um ano. Então, por isso, hoje eu tenho bastante deformidade, bastante limitação. E eu tenho tanto no membro superior quanto no membro inferior. Entendi. E assim, conta um pouquinho lá do empreendedor, o lado de ser mãe, esses desafios aí. A gente que é mulher, a gente se divide em várias tarefas, né? Acho que assim, a primeira oportunidade na minha vida foi realmente trabalhar com artesanato, né? Eu trabalhei, sei lá, acho que desde os meus 14 anos de idade, e eu adoro, assim, até um momento de desestressar, né? Eu faço havaianas customizadas, né? E
há muito tempo e eu gosto muito dessa área, sabe, de artesanato, de criar, sabe? E eu sou mãe de 2 meninos. Na verdade, assim, eu tive 3 gestações, então passei por um momento também meio tenebroso na minha segunda gestação, né? Eu tive uma gestação gemelar, onde eu perdi, né, os gêmeos com 8 meses. Foi punk, mas, assim, Deus me recompensou com outras 2 bênçãos, né? Eu tenho o Lucas, que hoje ele tá com 6 anos, e tenho o Noah. O Noah tá com 1 ano, completou agora em agosto. E assim, eles são as minhas paixões. 2 furacões em casa. Nossa, eu te conto. E deixa eu perguntar pra vocês, assim, na trajetória de vocês, pessoal, vocês já sofreram algum tipo de discriminação? Talvez não verbal, mas assim, às vezes a pessoa olha meio estranho, ou uma pessoa quer te ajudar demais e fica naquele desconforto. Vocês já passaram por alguma situação dessa? Michele, você quer falar? Posso falar? Assim, eu acho que nunca sofrer alguma coisa de tipo ajudar demais ou criticar ou falar alguma coisa, né? Eu ficava às vezes com vergonha quando criança de determinadas situações, porque eu tinha que pegar, eu faço fisioterapia desde sempre, né? Então, assim, eu teve uma época da minha vida que eu pegava o ônibus, né? E a gente tem direito a uma carteirinha de gratuidade para andar no ônibus. E eu precisava, só que na época a gente não passava pela roleta, a gente passava pela frente, né? E aí eu, assim, na minha adolescência, eu ficava com vergonha, porque as pessoas ficavam me procurando o meu defeito na hora que eu entrava no ônibus. Então isso me incomodava um pouco, assim, em um determinado momento. Mas, assim, e na escola sempre me ajudaram muito. Eu lembro de 2 passagens que uma vez que me falaram que assim que eu não gostei, sobre a minha deficiência, mas assim é coisa de criança, né? Assim, depois de adulto, nunca passei por nenhuma situação assim constrangedora e sempre que eu vou em qualquer lugar, eu sou bem recebida e as pessoas não ficam mais procurando, né, onde está a minha deficiência, porque assim, como a minha mão que aparece mais assim, às vezes não dá para perceber de primeira, assim, quando a pessoa me vê pela primeira vez, não consegue perceber muito. Né? Porque o meu caminhar, o meu andar é normal. Então, depois que as pessoas acabam percebendo, mas assim, eu nunca sofri nada de preconceito, né? Vamos dizer assim. E você, Paloma? Conta pra gente. Eu acho que assim, é muito difícil o preconceito vir assim escancarado, né? Eu acho que é mais interno, a pessoa te olha, ela pode até tentar disfarçar, mas assim, por dentro aquilo vai ficar remoendo ela, né? Eu não me lembro de ter passado assim por nenhuma situação constrangedora ou acho que assim, avaliar pelo meu andar, toda a dificuldade, então assim, não tem como esconder. Então, quando eu ando, obviamente as pessoas já detectam a deficiência, né? Mas assim, preconceito não. Eu lembro que quando eu estava assim com 9 anos, eu parei de estudar assim, parei de ir às aulas. Sempre tiveram amigos na escola que copiavam o dever para eu poder estudar em casa e para poder passar. Tanto é que assim, a minha trajetória na escola foi super tranquila, porque eu tive pessoas que me ajudaram naquele momento, sabe? E a criança, ela só vai ter preconceito se isso vier de um adulto. Se a criança, ela tratar aquilo como uma normalidade, que né, a diferença, seja por deficiência, por cor, por religião, qualquer outra categoria que te diferencie de alguém, se ela aprender a tratar aquilo como uma normalidade, ela não vai ter esses pensamentos, né? Isso vem mais de adulto. Eu acho que adolescente também é uma fase assim meio complicada, mas assim, eu nunca tive, não me recordo de ter nenhum momento assim de preconceito.
olhar assim, as pessoas olham, mas às vezes até pela questão de ver diferente, né? É diferente. Às vezes você tá passando mal, às vezes você caiu, alguma coisa assim, né? As pessoas têm muito disso, de achar que a minha deficiência, não, na verdade, não é uma deficiência, não é uma deficiência, e sim assim, ela machucou o pé, ela caiu, aí sempre vem perguntar. O que difere de mim, no caso, porque para mim é muito nítido que é realmente uma deficiência. Tanto é que no colégio, quando criança, eu precisava usar um caixote para botar nos pés, porque eu não podia ficar com os pés pendurados. Então, no colégio, eu precisava levar um caixote, precisava. Aí as pessoas. Mas as crianças, é o que a Paloma está falando, as crianças não vão te tratar diferente, porque só vai passar se um adulto falar que a gente está diferente. Então, eles te ajudam. E eu estudei com a Paloma no ensino médio. E a gente tem uma amizade assim de muito tempo, e a gente via que o que eu podia ajudar ela, eu ajudava ela, o que ela podia me ajudar, a gente se ajudava, né? Porque a gente sabe que é isso, a gente tem que ajudar as pessoas, mas não tratar diferente, né? Esse é o ponto. Que coincidência, estudaram juntas, trabalham juntas e estão participando de uma entrevista juntas, que isso? Amizade de longa data. Tem alguma pergunta, Sara? Alguma curiosidade? Vocês são mulheres tão empoderadas, uma empreendedora, outra que trabalha, que quer continuar evoluindo para outras áreas. Qual dica vocês poderiam dar para que mulheres que têm alguma limitação não se deixem se limitar por isso? Que continuem avançando, continuem evoluindo? Eu acho que o ponto é esse, não deixar que te limitem. Se você tem uma deficiência, se você tem uma dificuldade, seja o que for, você não deixar que pessoas que acham que têm suas experiências ou que têm suas ideias e pensamentos te limitem. Se você tem um objetivo, cara, acho assim, estudar, batalhar, eu acho que dentro do possível, eu acho que é igual para todo mundo, né? Cada um com as suas diferenças e crenças, mas assim, buscar o teu objetivo. E nunca parar, nunca ouvir de alguém uma palavra, uma coisa assim negativa e deixar entrar, né? Acho que o empoderamento é isso, né? Você pode ouvir opiniões, mas não deixar que te limitem. Muito bom. Sim. Sim, é isso. Você não se deixar abater, né? Você procurar evoluir, é o que a Paloma está falando. Você procurar estudar, procurar evoluir no profissional. Você tem vontade de ter uma família, né? Ir lá, vai em frente e não se deixar limitar, não se sentir coitadinho, porque muitas das vezes as pessoas, por ter uma limitação, acabam, não vou conseguir, não vou fazer. E não pode, eu não tenho esse pensamento. Eu acho que você tem que procurar e estudar e fazer e acontecer para seguir em frente. Então é isso. Às vezes... Eu acho que até hoje, né, pela tecnologia, hoje quase todo mundo tem uma internet, tem um celular. Então, acho que assim, você consegue aprender um idioma em casa, você consegue fazer um curso online, sabe? Acho que é você buscar o seu caminho, o seu lugar no mundo, né? E tudo bem, se você também quiser ser dona de casa, isso também não tem problema nenhum, né? Isso daí vai do perfil de cada um. Acho que é por isso que a gente tem que lutar, né? Que qualquer mulheres façam o que elas quiserem fazer, independente da profissão, se querem trabalhar fora, que possam trabalhar fora, se querem ficar dentro de casa cuidando só dos filhos, que possam ficar dentro de casa. É exatamente por isso que a gente tem que lutar, que ninguém diga pra gente o que a gente tem que fazer. Não, você tem que trabalhar fora. Não, eu não quero, eu quero ficar dentro de casa, quero cuidar dos meus filhos, tenho condição para isso. Então, você pode ser empoderada dentro da sua casa, você pode liderar dentro da sua casa, né? Exatamente. Muitas vezes, assim como a Michelle falou, acontece que não só PCDs, ou não só mulheres, mas de vez em quando a gente se vitimiza, né? Às vezes tem algum problema, às vezes não temos nenhuma limitação, mas temos um problema muito grande. A gente vai lá, se vitimiza, se faz de pobre coitado, e aí linkando um pouquinho que mês de setembro tem a campanha do Setembro Verde de Inclusão e Acessibilidade, PCDs, mas também tem o Setembro Amarelo que fala sobre depressão e suicídio. E aí linkando uma coisa com a outra da questão de, poxa,
tenho alguma limitação, eu tenho alguma dificuldade de inclusão, já passei por algum momento de ficar deprimida, o que eu estou passando devido à minha deficiência. E já tiveram algum momento assim meio baixo astral, depressivo por conta da deficiência de vocês, ou não? Sempre foi super tranquilo? No meu caso, sim, porque por ser uma doença que te causa dor e até que o tratamento se estabilize, conviver com dor não é fácil, né? Então, sempre era aqueles momentos onde a doença estava em remissão, estava tudo bem, estava tranquilo. Mas quando vinha uma crise e a dor e aquela coisa, né? E a gente é ser humano, né? Mexeu com dor, deixa qualquer pessoa, assim, numa situação não muito legal. Mas, assim, depressão, uma coisa mais séria, assim, graças a Deus, assim, não passei por nenhuma situação. E entendo que deve ser bastante complicado para pessoas dentro desse mundo, né, das mais de 200 formas de artrite, né, de reumatismo em si, a pessoa conviver com dor, conviver com esse sofrimento, com certeza mexe com o psicológico e deve ter muita gente aí, dentro de casa, passando por algum problema no ramo psicológico por causa disso. Para mim já não, porque para mim sempre foi muito normal. Como eu já nasci com essa deficiência, eu nunca passei por um momento assim de ficar deprimido ou chateado por ter o problema, por ter a deficiência para mim, né? E eu nunca senti dor também. Meu é diferente por causa disso. Eu acho que desde sempre eu fiz a fisioterapia, eu nunca senti dor. Então para mim sempre foi muito normal. Muito bom. E questão de quarentena, assim, como é que tá sendo para vocês ficar isolado dentro de casa? Conta um pouquinho. Paloma se descabelando com os filhos. Né? Acho que a pior sensação é você estar presa e, lógico, pelo bem da comunidade, de todos, e você vê que outras pessoas também não levam tanto isso a sério, te deixa às vezes num momento meio chateada, né? Já passei da fase de enlouquecer e já botei na minha cabeça: o que eu consigo administrar tá ok, o que eu não consigo também tá ok, vai. A lista de prioridades vai diminuindo, né? Você vai fazendo uma ou outra, resolvendo um outro problema e os outros vão... Daqui a pouco a gente resolve. Mas, assim, agora eu tô num momento super tranquilo. Eu acho que tá todo mundo na empresa onde a gente trabalha, né? Tá em home office, então a gente tem como exercer as funções e manter a nossa função, o nosso trabalho. Então, isso é muito legal, né? Você, nesse momento, estar segura, saber que o seu emprego está garantido e que você pode botar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo sobre isso. Mas, assim, em meio a tudo isso, tem home office, tem um filho que chora, tem outra que precisa fazer dever, precisa lidar com o marido, né? Então a gente sabe que não é um mundo cor-de-rosa, né? Mas a gente dá conta. Fala um pouquinho, Michele, pra gente como é que tá sendo aí, período quarentena em casa. No início estava assim, na verdade eu comecei isso achando que ia ser rápido, acho que como todo mundo, que não ia durar muito, mas aí a gente foi ao longo do tempo, passando o tempo e vendo que a situação estava difícil, né? Eu procuro fazer tudo que é recomendado. Eu tô ficando em casa assim direto, né? Assim, home office, como a Paloma disse, a gente está trabalhando de casa. Mas fiquei bastante preocupada no início em relação à questão da empresa, porque a gente não sabia como é que ia ser essa questão, se a gente ia conseguir se adaptar, se a gente ia conseguir entregar o que a gente precisa entregar em home office, mas depois a gente foi vendo que dá para fazer, que dá para a gente continuar trabalhando. Nesse período, eu já estou muito chateada de ter que ficar em casa tempo todo, porque eu não tô saindo para lugar nenhum mesmo. Eu saio da minha casa, eu vou para casa do meu noivo volto para minha casa, e eu tô nesse aí. Eu faço todo ano uma viagem e eu não vou poder fazer viagem nenhuma esse ano. Então, assim, tô meio já chateada com essa situação, mas eu sei que é importante a gente manter e para melhorar, né? Pra gente conseguir sair disso aí melhor.
E pretendo voltar para a empresa trabalhar, né, no escritório. Sara, você tem mais alguma pergunta para elas? Acho que não. Eu estava pensando aqui, vocês falaram um pouquinho sobre o lado pessoal, voltando agora para o trabalho. Onde vocês trabalham, tem alguma diferenciação por vocês serem PCDs? Ah, não. PCDs, pessoas com deficiência, tem que trabalhar em certo tipo de cargo, tem que fazer certos tipos de coisa, tem limitação, seja de benefícios, seja de carga horária. Como que é ser PCD e trabalhar numa multinacional? Você quer falar, Michele? Posso falar? Não, na empresa que a gente trabalha atualmente, não. Eu via muito essa questão, não vi tanto porque eu não fiquei muito tempo na outra empresa, na outra multinacional que eu trabalhei, que eu comentei, né? Mas atualmente, onde a gente trabalha, a gente não tem diferenciação nenhuma. A gente trabalha no setor, né? Ganha por estar naquela função, tem todos os benefícios que os outros funcionários têm. Nunca tive nenhum tipo de diferenciação em relação a isso. O que a Michele disse, de fato é isso. A gente está lá ocupando uma função, porque a gente tem capacidade para exercer, e a empresa, ela vem e traz o que é justo para todo mundo, né? Ninguém recebe mais ou menos um benefício diferenciado, né? Essa igualdade tá no tratar, tá no desenvolver, tá no acolher, entende? Então, assim, não tem nenhuma diferença. Assim, acho que lá Orange é uma mãe, de fato. E a questão até difícil. de inclusão, eles têm projetos de inclusão? Como que é? Eu entrei através de uma agência, né, na época, uma agência que desenvolvia, incluía, né, pessoas, fornecia currículos e tudo mais. Só que, assim, dependendo da situação, da sua deficiência, se você não tem nenhuma limitação física que vai te impedir de fazer qualquer atividade, você pode ocupar qualquer vaga, seja da área mais técnica ou da área de mais humana, não tem essa diferenciação, né? Na minha época, como eu entrei há 11 anos atrás, a empresa estava começando em Petrópolis, né? Eu participei de um grupo de PCDs, onde a gente teve um curso pelo Senai. A gente ficou durante 10 meses, se eu não me engano, no Senai, aprendendo tudo sobre tecnologia, que é o que a empresa trabalha, né? E depois disso, a gente foi, então, encaminhado para a empresa, e dali a gente teve mais cursos para ir cada um para uma área. Então, na época que eu fui por causa do curso e acabei indo para uma área de relatórios, né, na época que a empresa trabalhava, que a empresa tinha, que o setor atualmente não existe mais, eu mudei a função, mas na época a gente ficou em treinamento lá dentro e cada um foi selecionado para uma área. Então, assim, foi inclusão a partir do momento que eles estavam começando, eles precisariam ter esse grupo. Hoje em dia já está diferente, igual a Paloma falou, mas na minha época foi através disso. Eu entrei através de currículo, né? Mas, assim, a empresa, ela fornece os treinamentos para todo mundo. Se você tem uma aptidão mais para a área técnica, você vai encontrar uma gama de treinamentos para isso, né? Se você já é igual a Michele, o sonho da Michele é ir para o RH, então ela está se preparando, abrindo uma vaga, né? Acho que tudo é possível. Quem sabe? Deixa aí. E na cidade, como que é aqui em Petrópolis para vocês? O que vocês acham? Quanto à acessibilidade, o que vocês acham? Eu acho que ainda falta muita coisa. A questão de você ver que, por exemplo, você vai no restaurante, às vezes é num casarão antigo, aí você vê que às vezes você tem lance de escada para subir, e nem todos têm essa preocupação em fazer uma rampa, colocar um elevador, ou sei lá, trazer um banheiro para o primeiro piso, né? Acho que ainda tem tá muito a desejar, tem muita coisa para fazer, mas isso é uma mentalidade que a própria
os próprios comerciantes, eles precisam ter, né? Não só de tipo, eu tenho um restaurante, se você consegue bem, se você não consegue, não é bem assim, né? Acho que essa mentalidade tem que ser desenvolvida na região, né? É muito complicado você, às vezes, precisar, sei lá, eu gosto de comer em determinado restaurante, o restaurante não consegue comportar um cadeirante, né? Porque eu olho pelo meu lado, mas consigo ver de outras pessoas que têm uma dificuldade maior. Porque, assim, apesar da minha limitação ser física, eu consigo subir uma escada com a ajuda de uma pessoa, mas um cadeirante não. E às vezes ele é meio que brecado já na porta do estabelecimento, porque o estabelecimento não tem capacidade de fornecer esse livre acesso, né? Uhum. Michele, quer falar algo do seu ponto de vista? Você não tem muito problema de acessibilidade de locomoção, mas você consegue perceber alguma coisa assim na cidade que você acha que poderia ser melhor? É o que a Paloma tá falando, a questão de até quem precisa andar na rua, né? Na rua mesmo você vê que não tem, as calçadas não são adaptadas para você, um cadeirante, por exemplo, não tem acessibilidade, né? Vai num restaurante, o restaurante às vezes não consegue ajudar determinada pessoa com tal deficiência. Eu não vejo muito isso porque eu consigo me locomover bem, mas eu vejo que realmente está muito a desejar os estabelecimentos, as ruas, falta bastante ainda para evoluir, né? A questão dos ônibus, né? Que muita gente não tem como sair de casa de carro, então precisa de ônibus. Tem muitos lugares que é difícil da pessoa sair, entrar num ônibus. Os ônibus às vezes não param para as pessoas, né? Em Petrópolis a gente tem os ônibus adaptados para cadeirantes, mas às vezes eu já ouvi relatos que às vezes o motorista não para a pessoa. Então como que você vive numa cidade que você precisa do serviço e não é atendido, né? Então tá muito assim, ainda tá muito precário ainda em Petrópolis. A cidade, por ser uma cidade relativamente pequena, né? Acho que a mentalidade do povo precisa ser desenvolvida, né? Você vê, às vezes você tem uma faixa de pedestre onde o cadeirante pode atravessar e a pessoa vai lá e estaciona um carro na rampinha, ou, sabe? É uma mentalidade assim de não pensar no outro, né? A questão da empatia. A própria vaga, né? Algumas vagas são reservadas em supermercados, até mesmo nessas vagas de rua, tem lá o símbolo reservado para pessoa com deficiência, vai lá uma pessoa sem limitação alguma para. E aí aquilo aí tá reservado justamente no local estratégico até para rampa, na calçada, para melhor acessibilidade. Infelizmente as pessoas que não têm nenhum tipo de limitação, elas não pensam na necessidade do próximo. Não. Para a gente se encaminhar aí para o final, queria que vocês dessem depoimentos de vocês para outras mulheres e com algum tipo de limitação, alguma restrição. O que vocês dão de conselho para conseguir um emprego? Eu consegui um emprego na Orange porque eu estudei X, Y, Z, ou porque eu me formei em tal coisa. O que vocês dão aí de dica para as mulheres que tem algum tipo de limitação, que são PCDs, o que elas podem fazer para dar um up aí no currículo delas e conseguirem um emprego? Eu acho que o primeiro é se achar, né? Qual é a área que você quer se infiltrar, né? E aí, na própria internet você encontra vários tipos de cursos, né? De dicas de como você alavancar o seu currículo, né? Eu quero ir para determinada área. O que eu preciso estudar para isso, né? Eu entrei na Orange, eu tinha acabado o ensino médio, já tinha um tempo, e não tinha nada no meu currículo a não ser um curso iniciante de espanhol. Hoje eu sou formada em gestão de RH, estou terminando meu MBA em administração estratégica, e estou aí tentando falar uns idiomas índios. Mas acho que é isso, gente. Primeiro, ver o que você gosta,
né, a sua aptidão. E aí buscar na internet, tentar uma faculdade, se é o que você quer, né? Porque hoje em dia tem tantas bolsas sociais, né? Tem vários cursos. Eu acho que assim, primeiro se encontrar e depois fazer uma pesquisa. O que determinada função precisa para ser exercida. E aí é só sentar e estudar, porque de fato a vida não é fácil para ninguém, né? Seja deficiente ou não, se você não sentar, você não estudar, não se desenvolver, não tem mercado para isso. Muito bom. Então, o que a Paloma falou basicamente é não ficar parado, não deixar se abater por qualquer limitação, ou quem não tenha limitação nenhuma, só de pensar que não vai conseguir, você estudar, aproveitar esse momento que a gente está aí de quarentena e procurar os cursos grátis ou até cursos pagos mesmo pela internet. E quem pode sair, quem pode fazer um curso fora, saia, faça um curso, se especialize. Se você não tem condições de fazer uma faculdade ainda, faça um curso para poder depois fazer uma faculdade, se encontrar no que você gosta. E realizar, ver o que a função, quem trabalha, o que a função exige e se especializar, não ficar parado. Esse é o ponto. Na própria internet tem vários canais para PCD, para você deixar, se você quiser, né, ser determinada vaga entrar por ser PCD, tem vários sites aí de banco de currículos, né, que aceita teu currículo e aí vai disparando para as empresas, né. Mas é aquele negócio que eu falei antes, né? Se você não tem nenhuma deficiência que te limite, você pode participar de qualquer processo seletivo de qualquer vaga, né? E não ficar esperando aquela oportunidade para entrar por ali, né? Você pode exercer qualquer função. E aí dentro da empresa, obviamente, né? Você vai passar pelo quadro da empresa de cotas, né? Você vai entrar, e é até legal falar sobre a cota, porque isso não é só um benefício para a empresa, né? Quando você é PCD, você tem desconto na compra de carro zero quilômetro, né? Você tem a questão, se você quiser seguir uma carreira pública, né? Você tem lá a sua cota para os concursos públicos, né? Tem as cotas da faculdade, então é interessante, às vezes a pessoa fica, eu vou ser cotista. O problema não está aí, né? O problema é assim, a empresa e todas as instituições, elas estão te devolvendo um direito seu, né? Não existe nenhum problema Às vezes nisso, a pessoa né? tem até vergonha da deficiência, se taxar como deficiente, mas ele tem um benefício que ele pode utilizar por se intitular de tal, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam com vergonha, mas de pedir E a e vir lista de atrás de benefícios é grande, tem que pesquisar. Então, E não ter tem que medo, abrir os né? olhos. Não Tem ter também o medo passe também. livre, né? Como a Michelle falou, eu acho que ainda tem, né? O passe livre. Tem sim. A âmbito nacional. Tem. Eu só tenho da cidade, né? Mas a gente pode procurar e tem o do intermunicipal, você pode procurar. Eu, no momento, eu tô querendo tirar a habilitação, tô correndo para ver se eu consigo tirar uma habilitação para começar a fazer as aulas e tudo mais, né? E não ter medo, assim, igual a Paloma falou, que ela tá aí, que ela tá nos idiomas, ela tá se especializando. Eu, quando eu entrei, eu tinha muito, assim, eu tinha receio da empresa, porque a empresa trabalha com a língua estrangeira, né? Tem inglês, e o inglês nunca foi muito meu forte. Então, assim, tem que estudar e tem que procurar evoluir. Eu não tô ainda no que eu desejo, na parte de idiomas, mas assim, procurar evoluir. Não ter medo de achar que não vai conseguir tal coisa porque não sabe, né? Estudar. Não desistir, né? Não desistir. A gente acaba todas as crenças limitantes que a gente mesma acaba se impondo, né? Isso, E cada um tem da seu cabeça, tempo, né? Não tem nem. Exatamente. Às vezes nem tem a ver com PCD, com ter limitação, nascer com algum tipo de doença. Às vezes aqui mesmo, aqui que nos limita. Muita gente tem essa a gente fica se limitação. comparando.
A gente fica se comparando, fulano conseguiu em 3 meses, eu tô aqui há 6 meses, há 1 ano conseguindo. Só que, como a Paloma falou, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu método de aprendizado, não é a mesma forma para todo mundo. Eu acho que é muito isso mesmo, nunca desistir, sempre continuar persistindo nos seus sonhos, seus objetivos. E uma curiosidade que agora me veio na cabeça, quando a pessoa tem uma deficiência, ela, para entrar por cota, ela tem que ter algum papel, alguma carteirinha, alguma coisa comprovando? Como que é isso? É o laudo médico, né? Falando sobre a sua doença, ele tem um código específico, né, chamado de CID, e aí você passa pelo médico do trabalho da empresa, faz o seu exame admissional e ali ele coloca que você entra na categoria de deficiente e entra como cota para a empresa. Isso é uma curiosidade que eu sempre tive vontade de perguntar. Bom, para a gente encerrar mesmo, queria que vocês deixassem o recado para todo mundo. O que vocês quiserem falar, um conselho, um recado, uma dica, fica à vontade. Uma frase que vocês gostam. Qual das duas? É basicamente o que a gente já tem falado, né? Que a gente já passou. Não se deixar abater, procurar evoluir, procurar não ter medo de ir atingir seus objetivos, né? Não achar que vai ser inferior a outra pessoa porque tal pessoa não tem deficiência, ou porque não vai conseguir, porque não estudou. Enfim, evoluir, tentar criar maneiras de você conseguir atingir seus objetivos, nunca ficar parado, nunca achar que não vai conseguir, entendeu? Evoluir sempre. É o que a gente falou no início, né? Não deixar que ninguém te limite, né? Se você tem um sonho, corre, busca e o que é para ser nosso sempre vem, né? Basta a gente se esforçar, seguir o nosso caminho, o que é nosso sempre vem. Bom, é isso. Sara, tem alguma coisa para falar? Quer fazer um encerramento? Só agradecer as duas. Muito obrigada por terem aceitado participar desse vídeo com a gente. Foi muito inspirador, tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que assistiram. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada mesmo pelo tempo. Sei que as duas são um pouco tímidas, venceu aí a timidez para falar com a gente, falar sobre um assunto assim, de muita importância por serem mulheres, por Paloma por ser mãe, por estarmos no mês voltado para acessibilidade e inclusão de PCDs. Obrigada mesmo por ter esse tempinho para compartilhar e que a gente possa de alguma maneira tá tocando a vida de alguma mulher ou de algum homem, não importa, com o depoimento de vocês, tá? Obrigada mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.